Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a UEFA Conference League, né? A UEFA hoje confirmou que a partir da temporada de 2022 vamos ter uma terceira competição continental, algo que não é inédito, né? Até na década passada a gente tinha a UEFA Intertoto, né? A gente já teve outras competições europeias além da UEFA Europa League e da UEFA Champions League. E pelo jeito isso vai voltar com a UEFA Europa Conference League. Mas estou chamando de UEFA Conference League para as pessoas tentarem dissociar um pouco da UEFA Europa League. Mas o fato é que tentar explicar aqui como é que vai funcionar essa competição, como isso deve afetar a Europa League Champions. E é claro, porque eu acho isso uma má ideia, porque eu não consigo ver isso com bons olhos. Eu acho isso uma ideia ruim. É um jeito talvez da UEFA tentar assim ganhar mais dinheiro em uma outra competição, porque mais competição, mais dinheiro, mais direitos de TV e talvez tentar popularizar o futebol em lugares que não são tão populares assim, né? São países que têm menos tradição, Polônia, Áustria, Romênia, que em teoria são os que vão ter mais vagas. E eu acho que isso já é um problema em si para a competição, porque tira o interesse das pessoas que querem ver ela em outros países. Mas explicando assim, a UEFA Conference League vai ser tipo um terceiro escalão de competições europeias. Assim como a gente tem dois escalões atualmente. A Champions League, que é a principal competição, e a UEFA Europa League. No ato a gente tem até os níveis, né, das competições. Os primeiros lugares vão para a Champions League e os que estão logo atrás ali, um grupo pequeno também, vai para a UEFA Europa League. É aqui sim que funciona aqui na América do Sul. A diferença na América do Sul se classifica um tantão assim para a Libertadores, e a Sul-Americana classifica um tantão assim. Até o 12º colocado do Brasileirão classifica a Sul-Americana. Por exemplo, na Inglaterra, até o quinto lugar que se classifica diretamente para a Europa League. Se o campeão da Copa da Inglaterra, que tem vaga para a Europa League, aqui no Brasil, tipo assim, o campeão das Copas, uma Copa do Brasil tem vaga para a Libertadores, mas lá é para a competição segundo nível. Se o campeão da Copa da Inglaterra foi alguém que está entre os 5 primeiros, essa vaga vai para o 6º lugar. Então, assim, tem pouquíssimas vagas para a Europa League nos principais países e mais para esses países mais secundários. Mas a ideia é agora trazer uma nova competição, que vai ser o terceiro escalão. É uma competição que vai ter 32 times, e como ela está abaixo na Europa League, os terceiros lugares da Europa League, na fase de grupos, irão se classificar, entre aspas, né? É meio que um rebaixamento, né? Para a UEFA Conference League. Assim, a gente vai ter uma fase de grupos, 32 times. Avançam os primeiros colocados e os segundos com uma diferença. Os primeiros ganham tipo uma semana de folga, né? Tipo assim, eles vão para as oitavas de final. Aí vamos ter pré-oitavas, que são os 8 classificados da Europa, os 8 que ficarem em terceiro na Europa League contra os 8 segundos colocados das fases de grupos. Confuso, né? Aí os que vencerem esses jogos vão jogar contra os primeiros lugares da fase de grupos. Aí a gente tem as oitavas de final e daí por diante. Oitavas, quartas, semis até a final. E esse é assim que funciona. E como é que isso deve afetar? Como vocês sabem, a UEFA Europa League não tem 8 grupos, ela tem 12. Então, assim, ela tem 12 grupos, porque assim terão 48 times na parte fase de grupos, porque vem 8 times da Champions League. Então, assim, não pode ter o número 8 grupos certinho, porque se for assim avançando os 16 times melhores, os 32, vai ficar um número muito incorreto, que quando for avançando as fases, não vai ter uma final entre dois times. Então, você coloca 48 times, que vão classificar 24, mais os 8 vem 32. Aí os 32 vão fazer a 16ª avos de final, que vão se classificar as oitavas, as quartas, as semis, até consecutivamente a final. Não funciona redondinho. Então, assim, a UEFA Europa League tem 12 de propósito. Só que para a Conference League está previndo classificação de 8. Então, assim, vão ser os melhores terceiros lugares, ou vão classificar, ou vai reduzir o número de grupos. E como é que vai funcionar então para a Champions? Vai ter uma classificação de melhor terceiro lugar na Europa League também para concluir com os 24 times que em teoria deveriam passar? Porque se for assim, né, começa a complicar um pouco esse tipo de situação. Vão passar 3 times da Europa League, não funciona. Então você vê como é que fica confuso. Porque assim, de alguma maneira, vão ter que vir 8 da Champions League. Não vai vir mais? Porque uma das graças da Europa League, uma coisa que torna a Europa League melhor, é os 8 times da Champions que vêm pra cá. Não à toa, final do ano passado, teve um time que veio da Champions League, que é a Inter de Milão. Na última temporada, eu sempre confundo às vezes, né? Porque esse ano europeu sempre é uma confusão. Desculpe a chuva, mas é um vídeo que tá me deixando um pouco irritado, acho que a chuva combina. Mas, fato é que assim, os 8 times que vêm da Champions League são essenciais para tornar a Europa League um bom produto. Porque, convenhamos,
Em fase de grupo, a Europa League não chama atenção. Você não vai parar o seu dia às vezes para ver a Europa League. A Europa League, a maior parte dos times que estão em fase de grupo são times muito irrelevantes. Você tem Milan, você tem Tottenham, você tem o Arsenal, você tem o Leicester, times que estão hoje usando de exemplo, mas eles sozinhos não vão te fazer assistir a Europa League toda. Você vai assistir os jogos que eles estão passando, normalmente são jogos muito desequilibrados. A Europa League fica legal quando os times da Champions vêm, aí o mata-mata fica muito equilibrado e times de jogos de alto nível. Não à toa as finais da Europa League, graças a esses times que vêm da Champions League, são finais de alto nível. Olha as finais que a gente teve recentemente. Inter de Milão e Sevilha. Isso é uma final de alto nível. Pode não ser uma final que possivelmente aconteceria na Champions, mas uma final de alto nível. Chelsea e Arsenal. Eu veria essa final possivelmente acontecendo na Champions, talvez. Não o Chelsea e Arsenal que for a final da Europa League, óbvio, mas é uma final que chama muita atenção. Clássico de Londres. Tem a Hazard de um lado, tem o Aubameyang de outro. Tem jogadores que chamam muita atenção. Ano anterior, se não me falha a memória, foi Ajax e Manchester United. Essa é uma final de muita qualidade, não? Pô, o United é um time muito bom, o Ajax também é um time bom, então assim, você está entendendo o que eu quero dizer? As finais da Europa League são finais de altíssimo nível, e eu acho que isso muito funciona pelo formato que está agora. O formato funciona, e talvez o defeito não seja dar tantas vagas aos times que tornam essa competição divertida, que são os times, os times que jogam na Premier League, La Liga, Bundesliga, Série A. Esses times normalmente têm poucas vagas da Europa League, tem mais vagas das Champions do que a Europa League precisamente. Então acho que esse é o grande problema. Óbvio que times como Romênia, Polônia têm que estar representados nessas ligas, senão é sacanagem, você está prejudicando muito esses países, mas eu acho que tem que ter mais vagas para times como Everton, Southampton, Wolverhampton, para times como talvez o Betis na Espanha, para times como a Sampdoria. A Sampdoria é um pouco exagero, já foi melhor nos últimos anos, mas pega assim, os times mais do médio escalão da Itália, uns times como o Wolfsburg da Alemanha. Esses são times que elevariam o nível da Europa League. Eu acho que jogar esses times para a Conference League é um pouco injusto, porque alguns desses times são melhores de times que avançam para a Champions por vaga direta desses países menores. Tipo, o Midtjylland é um time melhor que o Wolfsburg? Não é. O Wolfsburg tem uma defesa muito mais eficiente. O Midtjylland é melhor que o Everton? Óbvio que não. Mas quem está indo para a Champions League? É o Midtjylland. Então, assim, o fato é que esse time que está indo para a Champions League, o Everton sequer vai para a Europa League, tem algo errado, na minha opinião. Então, eu acho que os critérios para a Europa League são um pouco ruins. Se a Conference League fosse um jeito de incentivar o futebol nesses lugares, só pegando esses times na maioria e deixando apenas os melhores para uma Europa ou uma Champions League, eu acho que eu compraria a ideia. Mas o fato é que ela vai ver em detrimento em times da Europa League. Ela vai sugar times fortes da Europa League e ela vai fazer o nível da Europa League cair. Talvez a final não fique ruim, mas as semifinais, as quartas, tendem a ficar piores. Então, assim, por isso eu não gosto da ideia do que está se fazendo. Ela vai funcionar em detrimento da Europa League, então ela vai desidratar uma competição que funciona hoje, vai tentar fazer uma nova competição que não vai atrair tanto interesse do público. Porque, como eu disse, muita pouca gente para ver as fases de grupos da Europa League. E possivelmente o mata-mata da Conference League é o nível do que a fase de grupos da Europa League. O nível cai mais. Então, o grande mérito da Europa League são o mata-mata ser de um nível alto. E o fato é que a Conference League não chega nem a esse nível. Eu acho que é só mais encheção de linguiça e um jeito da UEFA tentar ganhar mais dinheiro, mas o problema é que prejudica uma competição que está funcionando direito. A Europa League é uma competição que chama atenção, é uma competição, na minha opinião, interessante, que está ganhando fãs, está conseguindo conquistar mais, não à toa existe desde 1971. Então eu acho assim, prejudicar ela para fazer uma nova competição é um problema. Não à toa que a UEFA Europa League melhorou muito quando o Intertoto acabou, foi mais time para lá. Então, assim, eu não estou satisfeito com essa mudança que a UEFA está fazendo. É uma mudança praticamente já confirmada, vai acontecer em 2022. Agora é restar saber o que vai acontecer. Mas eu não gostei do formato da Conference League. Eu acho que o nível lá vai ser mais baixo do que alguns desses jogos de fase de grupos da Europa League, tipo Rapid Wien e Molde. Um bom jeito de entender. Se os times da Conference League serão um patamar abaixo do que são da Europa League, é só olhar exemplo do time que está no grupo do Arsenal, o Molde. Porque o atacante do Molde, o cara que fez gol até contra o Arsenal, ele é um eletricista em meio período. Ou seja, ele é jogador de futebol, ele tem um outro emprego de eletricista. Então, assim, esses são times, em teoria, profissionais, que estão... Esse é o atacante de um time que, em teoria, é de alto nível em seu time para ir à Europa League. Então, assim, esses países, como a Hungria, o Molde, se não me engano, é da Hungria, está levando um time à Europa League. E esse é uma competição que normalmente tem muitos times, e esse é um time top.
E esse time top o atacante é um eletricista. Então imagina os caras da Conference League. Em teoria, os times da Conference League são menos profissionais que esses. Entende o que eu estou querendo dizer? O problema é esse. Eventualmente vai cair um Tottenham lá, eventualmente vai cair um Arsenal, eventualmente vai cair um time forte lá. Mas o problema é que um time forte, talvez, que poderia estar na Europa League, melhorando o nível da competição, vai estar na Conference League, entende? E esse pode ganhar tudo de lavada e deixar a competição fraca. Então, não gosto da ideia, acho uma ideia negativa, mas eu acho que a UEFA literalmente não se importa muito com os times. Mas se isso impactar negativamente na Europa League, que é um produto maior, é um produto muito mais tradicional, um produto importante, eu acho que esse pode ser um motivo para enterrar a Conference League daqui a pouco. Há um bom motivo para que Copas como a Intertoto não existam mais. O fato de só ter 2 competições é algo importante. E meu grande medo com a Conference League é a Conmebol querer copiar. Porque, convenhamos, aqui até o 12º classifica para a Sul-Americana. Agora o resto vai se classificar para uma nova Copa aqui na América do Sul. Ah, isso ia dar problema, né? Isso ia ser um problema bem grave para nós. Porque a Conmebol quando copia faz errado. Essa é uma grande verdade. Esse é meu vídeo sobre essa nova competição que eles estão querendo fazer. Não sou a favor, eu acho que isso vai prejudicar a Europa League e eu estou com medo disso acontecer, porque a Europa League funciona do jeito que é e poderia ficar até melhor, mas a UEFA prefere fazer uma nova competição que possivelmente não vai atrair tanto o interesse do público. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.